Bom dia pessoal. Espero que neste momento vocês estejam bem, que quando nós retornarmos estejam todos bem. Neste momento nós vamos falar um pouco da literatura de cordel. É um vídeo aula para as primeiras séries, né, do ensino médio, todas elas, né? Mesmo que não são meus alunos, mas a gente vai fazer tudo junto nesses vídeos. E nesse momento, né, a literatura de cordel, vamos mencionar aqui, né, sobre a literatura de cordel ser uma manifestação literária do interior nordestino brasileiro. É um gênero literário feito inverso, né, totalmente cheio de métrica, de rimas, né, e é muito bem caracterizado, né, de preferência, né, quando ele é exposto, né, em literatura, né, em forma de cordel. Cordel como manifestação cultural. Bom, nós conhecemos a literatura como literatura de cordel, e essa literatura ela tem crescido, ela tem multiplicado, desde o século XIX que ela vem tomando um espaço, e então, né, desde o século XIX ela vem, né, tomando forma maior na parte do Nordeste. E conforme vemos aqui, né, nos estados do Pernambuco, da Lagoa, da Bahia, do Pará e do Rio Grande do Norte e também do Ceará, essa obra literária ela tem tomado um espaço muito grande. Muitos escritores, muitas pessoas têm envolvido com essa arte. Alguns como escritores, outras pessoas como leitores, outras pessoas, né, gostam de tê-las para guardar como colecionadores, outros para dar de presente. O certo é que essa obra ela tem sido uma obra de arte que ela tem expandido, ela tem crescido muito. O cordel no Brasil é uma literatura que ela chegou aqui, né? Como já falei, no século XIX, entre os anos 30 e 60, e muitos escritores têm sido influenciados por esses estilos, escritores da literatura famosos, dos quais, né, nós já conhecemos, já falamos sobre ele no campo literário. Como é que vimos o caso, né, de João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, e também o Antônio Gonçalves, né, que é o Patativa do Assaré, entre outros, né. Patativa do Assaré, na verdade, ele é uma figura da literatura, né, de cordel no Nordeste. Ele, né, tem a graça, tem a leveza, tem a sutilidade, né, nas palavras, nos gestos, na rima, para declamar os seus poemas. Essa manifestação literária nordestina, ela tem, o papel dela é muito abrangente, porque ela abrange, né, vários tipos de manifestação, e nesta aqui, por exemplo, que eu trouxe aqui, que eu gostaria de ler com vocês, falando do coronavírus, né, é uma literatura atual, lógico, né, e ela então aqui, esse escritor, né, que também é nordestino, né, ele faz essa literatura aqui. Vou ler aqui só para a gente poder aqui, né, interagir. O novo coronavírus chegou aqui no estado. Não é motivo para pânico, mas é de ficar bem ligado, investir-se na prevenção e ser bem discipulado. Fique atento, vou dizer como é precaução. Para o novo coronavírus, preste muita atenção. Se você fizer o certo, ele não te pega não. Lave as mãos bem lavadas, com detergente e sabão. Use também álcool gel para higienização. O vírus perderá a força para a proliferação. Fique em casa, não se exponha. Evite aglomeração. Respeite a quarentena e siga a orientação. Cada um faz a sua parte e evita a infecção. Se você estiver com tosse ou então com dor de cabeça e sem poder respirar, então não se aveste. Procure logo um médico antes que o problema cresça. Unidades de saúde farão acolhimento. Os profissionais de plantão vão te dar atendimento e exames para descobrir a natureza do evento. O novo coronavírus é uma calamidade, mas meu Sergipe está unido e vai mostrar a capacidade de banir a epidemia aqui na nossa cidade. Esse cordel, né, ele é atual, né, porque ele fala do coronavírus. E vocês perceberam aí que a maneira que foi exposto esse cordel foi uma maneira assim, né, que expôs o problema da sociedade, o que a sociedade está vivendo agora,
a preocupação, a maneira de vida, aquilo que a nossa realidade está requerendo de nós. Então, nesse cordel nos mostrou isso. Por isso eu disse a vocês que a literatura de cordel ela é baseada, né, em vários tópicos, mas também da realidade da qual às vezes a situação, né, nos é requerida. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre J. Borges e Ariano Suassuna. J. Borges ele é um mestre da literatura. Essa pessoa realmente é uma figura da literatura. É um pernambucano, né? E ele gosta muito de todo tipo de literatura, mas ele, como muitos outros escritores, né, de todos os âmbitos, mas também especial da literatura de cordel, da literatura de geral também, ele foi uma pessoa sofrida, ele não teve escola quando era pequeno. E ele fala que quando ele conseguiu ir para a escola, ele tinha tanto desejo de aprender a ler, ele já conhecia os cordéis, porque pela família dele ele já conhecia, já tinha ouvia cordéis. E o sonho dele era ler, era conhecer aqueles cordéis. E quando ele teve a oportunidade de ir para a escola ainda pequeno, ele disse que o professor no primeiro dia assim, né, tentando ensinar para os alunos, e ele assim desesperado para decifrar cada letra, cada sílaba, e tudo o professor falava, ele já ia aprendendo. E quando ele estava se inteirando com a leitura, já aprendendo um pouco a divisão, né, na matemática, a escola teve que fechar. E ele disse que ficou tão triste. Mas aí o que ele fez? Ele então, ele começou a ler tudo que ele via pela frente, tentando ler, revista velha, jornal velho, tudo que ele achava ele lia, porque o desejo dele era desenvolver na leitura. E esse desenvolvimento da leitura dele, esse sonho dele, ele foi desenvolvendo e começou a produzir de verdade. E quando mais, né, alguns tempos depois, ele encontra Ariano Suassuna, que já era um escritor famoso e que ama a literatura dele e que chama a equipe, né, de jornalismo para ir na casa dele, mostra a literatura dele, fala bem demais dele para todo mundo, de acordo com ele, então se torna um escritor célebre, né? E ele então passa, né, a viajar e escrever essa literatura em vários locais. E a partir daí então ele diz assim, ó, nunca mais tive sossego, agora eu só tenho que escrever literatura de cordel a todo momento. São muitas encomendas que ele passa a receber. Aqui, né, reconhecimento da Globo, né, a Globo na época já atuando, né, e visita e então faz esse trabalho de divulgação do trabalho dele, né. E aqui, como diz aqui, olha, Ariano disse que eu era o melhor e o povo acreditou e aí o serviço foi aumentado. Então aqui ele fala isso com orgulho, né? Que Ariano diz assim, olha, J. Borges é o melhor e as pessoas foram acreditando e isso passou a ser uma verdade. Ele fala isso de forma modesta, né? Depois ele passou da aula em faculdade, foi para o México e muitas coisas na Europa, então ele cresceu. A xilogravura, o que é a xilogravura? Já falamos um pouco sobre isso, né? Aqui essa definição fala que é uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira, né? E então nós recorta a madeira, faz o entalhe na madeira, coloca a tinta, então aquilo que colar ali em cima, o papel que você colar ali, então ele sai colorido com o desenho, né? Do recorte da madeira. E essa técnica, né, ela é muito usada, né? E para fazer quadro, para fazer, então, ilustrar, né? Como nós vimos várias ilustrações, né, que nós temos visto aí quando fala de cordel, são ilustrações, né, chamadas xilogravuras. O cordel, ele tem, assim, a oralidade e a rima, né? Então, são poemas para falar de forma viva, de forma, assim, com sotaque, né, principalmente nordestino, e as suas rimas, suas métricas que nos encantam. A literatura do cordel, ela nos conta diversas histórias, né? De histórias das mais diferentes possível, de alegria, de seca, de casamento, de guerra, de tudo que nós imaginarmos, pessoas já escreveram, né, cordel, e inclusive nesse aí que nós lemos, né, que é do Covid, né, dessa triste, né, realidade que estamos vivendo no momento. Eu deixei aqui um cordel aqui, que ele tem como título, né, Anos de Guerra Fria, né, que ele é de Moacir, né, e aqui, né, vou ler aqui só um pedacinho, mas ele é comprido, ele é bem longo, e fala aqui, ó, durante décadas o mundo assistiu um jogo de disputa e ameaça. Era duas superpotências, o mundo à beira de uma desgraça. Armas nucleares era o jogo
Quem chegaria primeiro? Conflito prolongado, todos os olhos no tabuleiro. A velha águia de um lado, representando os Estados Unidos, o urso polar, a União Soviética, que pegou de surpresa muita gente em relação ao isolamento de muitos países, o restante do continente. Cada lado tinha suas alianças. Armas nucleares era a força que movia. Como não houve uma guerra de fato, foi chamado de Guerra Fria. E aqui ele continua, né, falando, né, depois vocês lerão aqui, né, ver assim que ele, aqui nesse cordel, conta, né, a triste, né, evento, acontecimento da Guerra Fria, né, que nós já estamos em história, né, sobre a Guerra Fria, né, em algumas coisas. Então nós sabemos que é aquele momento que não tem arma, mas assim, né, é uma guerra feita na mente, na vida, né, uma guerra silenciosa. Infelizmente, parecendo que a que nós estamos vivendo agora, essa do corona, né, uma guerra fria, né, uma guerra triste, mas sem armas, né. E aqui eu deixei uma atividade para vocês. Essa atividade aqui vocês, para o ano A, B e C, é para fazer essa primeira parte aqui, porque as outras séries da outra professora já fez. Vocês vão imaginar um momento, vão imaginar uma situação e vai criar um cordel, né? E esse cordel vai ter pelo menos 4 estrofes com 4 versos cada uma. E agora as demais atividades serão para todos, viu? Para todas as turmas. E aqui embaixo ainda coloquei uma ressalva que eu vou colocar uma atividade de redação para o primeiro B. Essa atividade quem fez foi a professora Isabela, porque ela deu aula de redação até agora e a prova quem elaborou foi ela. Então vai ter uma atividade que é só para o primeiro B fazer, que eu também acho que as outras turmas já fizeram. E o mais obrigado, que Deus abençoe cada um de nós.